Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Fala Pouco Podcast, edição de número 29. Eu sou o Rinaldo Pedrosa Eu sou Léo Abrantes. e Salve, salve, eu hoje sou. a gente. Foi Calma mal. aí, ô filha da p. E hoje Pô, a tem que gente apresentar trouxe. Não, eu vou apresentar agora, caralho. E o cara hoje tomando a as gente, rédeas. Né? hoje a gente trouxe um convidado, que não é convidado, já apareceu aqui antes, nosso amigo lá do curso de jornalismo da UFPB. Ian, se apresente agora, Ian. Salve, E eu vi. salve. Ô, obrigado aí, mano. Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Ian Vieira. Queria agradecer aí ao convite dos meus amigos para vir participar aqui desse magnânimo podcast novamente. Aí, obrigado aí, amigos. O aclamado Ian, que já teve aqui em outro podcast que a gente falou ano É, passado, foi Futebol sobre o também. VAR, não foi? Foi sobre o foi VAR que sobre ele o VAR. estava. Foi. Foi. Pronto. E hoje, no podcast de hoje, a gente também vai falar sobre futebol, sendo que o tema é futebol no meio da pandemia, a volta do futebol no meio aí da pandemia. A gente vai abordar diversos aspectos disso, seja economicamente falando, ou socialmente falando, né? Tanto no futebol nacional quanto no futebol internacional. E por falar nos outros podcasts, esse podcast aí que o Ian estava participando e tudo mais, tudo isso você pode encontrar no nosso Spotify. Tem todos os podcasts lá, bonitinho para vocês escutarem, quanto no nosso canal no YouTube também. Se você acompanha a gente pelo Spotify, segue a gente no YouTube, dá essa força, e vice-versa, segue no YouTube, segue a gente no Spotify também. Lá tem todos os podcasts do número 1, número piloto, na verdade, que é o 00, até o número 29, que é esse aqui, tá? E também temos vlogs. Oi, fala aí, Léo. Isso é o episódio 30, então, né? 30 Episódio podcast. 30? Se você É contar o 00, né? se você contar o 00 é o 30, se você for contar a partir do 1. É porque o piloto, a gente não falou nada de específico, só o nome piloto, assim, foi um teste, né? E Mas, uma piada enfim, na câmera. e uma piada lá. É uma piada lá que você vai ver se você for ver o podcast. O pior é que isso dá É, view, mano. Todos os pilotos, tanto dos exato. vlogs, dá Tem tipo view, né? piloto. Tipo, Eu boto o Lewis Hamilton, dá view. Eu vou botar o Lewis Hamilton. Mano, e outra, a gente também esse tem. ano vai ter Lewis Hamilton. A gente também tem vlog. Você pode acompanhar os vlogs que nessa quarentena a gente teve que parar porque não dá para se juntar para gravar o vlog. E também temos o Instagram. No Instagram, nosso Instagram é mais focado em entretenimento, então a gente fala muito sobre cinema, a gente faz crítica, faz indicação, faz artigo, também conta novidades do mundo do entretenimento, aí se você for olhar nossos stories. E a gente também faz todas as atualizações do YouTube. Quando sai um podcast novo, um vlog novo futuramente, quando puder voltar a se juntar, a gente vai estar toda vez divulgando lá. Então segue, todos os links estão tudo na descrição, tá? Para vocês acompanharem a gente. Custa nada dessa forcinha, deixar o seu like aí, se inscrever, se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, muito obrigado. Vamos lá. Quem quer começar? Bom, vamos, É, vamos analisar um pouquinho aí, porque o futebol ele parou lá em março, né? E com toda a foi. pandemia Acho que na foi dia Europa, 15 de março. é, No por Brasil, aí. acho que foi dia 15 de março. Acho que na Europa foi lá pelos dias 8 e 9 de março, que foi a maioria das ligas quando pararam. E primeiro começou na Itália, né? Porque a Europa sofreu mais com essa pandemia. Então, a crise da pandemia chegou lá primeiro, aqui no Brasil chegou depois. Quer dizer, a gente está vivendo o auge aqui neste momento, e lá na Europa sofreu primeiro, então as ligas pararam. E nessa volta, a primeira volta ocorreu na Alemanha, com a Bundesliga retornando agora, no dia 16 de maio, então já faz um tempinho já, né? A Bundesliga está rolando até agora, o Bayern já foi campeão e tudo mais. Só que o que é interessante destacar é que eles retornaram com uma boa margem de recuperação. É, muitos dos casos já estavam muito tranquilos, então eles tiveram bastante consciência na hora de retornar. Quando eles retornaram, no dia que eles retornaram, no dia 16 de maio, tiveram 620 novos casos. E também aquela linha de estatística entre novos casos, de acordo com os dias, já estava caindo bastante. Então, a Alemanha foi o primeiro país que voltou dessa pandemia, dessa parada do futebol e voltou bem, né? Eles
todos tentaram inovar com sonoplastia nos estádios, né? Com a torcida virtual e tudo mais. Eles tentaram cobrir também as arquibancadas com alguns bandeirões e tudo mais. Então, são maneiras que eles buscam para tentar manifestar aquela sensação de um estádio cheio. Óbvio que não é a mesma coisa, mas talvez ajude, né? Com certeza, Uhum. mano. É legal a gente lembrar também que na Europa, apesar do coronavírus ter se espalhado lá meio que ao mesmo tempo, as nações meio que reagiram de forma diferente, né? A Itália, por exemplo, que foi o epicentro lá da pandemia na Europa, ela demorou mais, ela foi voltar só dia 20, né? Faz 5 dias que o campeonato italiano acabou voltando. Diferente da Alemanha, que voltou faz mais ou menos um mês, eu não me recordo. E também teve o campeonato francês, que nem voltou e nem vai voltar esse ano, né? A Liga Francesa foi finalizada já e o Paris Saint-Germain foi declarado campeão, né, dessa temporada. Se você for ver, falando em questão da Europa, porque como o Ian falou, cada país reagiu de um jeito e cada país teve casos diferentes, né? Porque, tipo, um país já está se recuperando, que em teoria o outro tá. Porque Portugal, por exemplo, estava voltando já, estava, tipo, abrindo comércio e tudo direitinho, e aí começou a ter muito caso de novo e teve que fechar tudo. A Liga Portuguesa não voltou ainda, se eu não me engano, né? Não voltou e não tem previsão também de volta. A Liga Italiana. E você vê que todas as ligas que estão voltando com diversas precauções, tendo que testar jogador, a galera quando no banco de reserva, todo mundo tem que estar de máscara, toda uma situação que eles tiveram que criar para poder se adaptar a esses novos tempos aí de coronavírus. E eu acho que, se você for ver também a Liga dos Campeões, vai ser agora jogo. Tiveram que reprogramar tudo, vai ser tudo jogo único agora em uma série só, se não me engano. Vai ser uma vibe meio Copa do Mundo, né? Que vai juntar todo mundo num lugar para fazer os jogos. Vai ser meio por aí, né? Com certeza, mano. É que eu acho que a Liga dos Campeões, para ela poder voltar, assim, com uma segurança, precisa mobilizar muito mais recursos, né, mano? Tanto recurso humano quanto recurso técnico. Porque é um negócio muito maior, né? Tipo, tem muito mais gente envolvida, tem toda Exato. a questão do deslocamento de países, das E torcidas quererem assim, ir para outros países, etc. aqui também vão fazer mais ou menos assim na Copa do Nordeste, que vai ter, né? Falando questão do Brasil, a Copa do Nordeste está sendo cogitado fazendo uma sede única. Ainda não decidiram se vai ser Recife, se vai ser Salvador, que são as duas maiores capitais que envolvem a Copa do Nordeste. E vai ser tudo, todo mundo vai para a mesma cidade e vão fazer lá meio que também uma vibe Copa do Mundo, sendo que em vez de ser num país, né? Numa cidade só. E, cara, eu acho assim, né? Vamos começar a dar nossas opiniões. Economicamente falando, os clubes precisam de jeitos para sobreviver. Quando você não tem jogo, você não tem torcida pagando ingresso para assistir o jogo, você não tem patrocínio, você não tem transmissão para fazer a propaganda da sua marca para outros países e outros lugares também. E, e economicamente falando, você tem, mas mesmo você não tendo isso, você tem que pagar salário do jogador, você tem que pagar toda a estrutura que você tem em questão de CT, da própria manutenção do estádio em si. E você tem uma série de gastos que não pararam com a pandemia, mas você parou de lucrar. Então, o mais rápido possível, você tem que voltar a ter os lucros que você tinha para poder você conseguir se manter. Senão, clubes grandes que têm grandes também gastos iam acabar tendo que demitir uma série de jogadores com salário alto porque não ia ter condição de pagar. Mas se você for ver também, socialmente falando, você começa a ter jogos sem torcida. E você tendo jogos sem torcida, tipo, o futebol não deixa de fazer parte da indústria de entretenimento, né? É, é, Uhum. Pô, tem lá, vai estar tendo jogos, a torcida não pode entrar ao estádio por causa da questão da aglomeração, e aí você tem jogos com portões fechados, você tem, que nem o Léo falou, às vezes eles botam os bandeirões, botam a torcida no telão, mas você sabe que não é a mesma coisa. O jogador sabe que não é a mesma coisa, a torcida sabe que não é a mesma coisa, né? Então, essa parte aí é meio complicada. E piora a situação, por exemplo, no caso do Flamengo. Quando o Flamengo foi jogar com o Madureira, não pode ter torcida no Maracanã, foi com o Madureira. Acho que foi contra o Madureira ou foi contra o Bangu, não lembro agora contra quem foi. Foi Foi Bangu, não foi? Madureira, eu acho. É,
Enfim. Aí eu sei que teve o jogo e tipo, o Flamengo não fez acordo com a Globo. E a Globo é a única transmissora, a única rede de TV que pode transmitir o Campeonato Carioca. E o Flamengo não tem acordo com a Globo. Então, o jogo do Flamengo não teve torcida e não teve transmissão. Então, você não teve nada por nada. Teve o jogo só por ter ali para dizer que teve. Porque questão de renda televisiva não teve, ingresso da torcida também não vendeu. Então, foi só o jogo para dizer que teve o jogo. E tá na justiça também a questão do Fluminense com o Botafogo, né? Que a gente pode explorar mais à frente aí. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu percebi depois da volta do futebol é a própria volta da Itália e da Espanha, que foram dois países que foram muito afetados com toda a crise da pandemia. A Itália foi um dos primeiros epicentros que teve muitos casos, teve bastante mortes também, que foi um dos principais exportadores da doença, né? Aqui no Brasil chegou através de turistas da Itália, né? Que voltaram para o Brasil e Foi carnaval. trouxeram todo o vírus. E a Espanha e a Itália já retornaram às atividades, ou seja, é interessante ver como o governo da Itália conseguiu trazer uma boa perspectiva para os cidadãos e toda a população e controlar o vírus, porque o futebol deve se retornar depois que o vírus estiver um pouco mais controlado. E o que aconteceu na Itália e na Espanha? A curva, aquela famosa curva do vírus de novos casos, muitos países vão e voltam, sobem e vai, que é por isso que deixou a França para trás. Por isso que a França não voltou, porque a França tinha muitos picos. Então, por mais que eles já tinham alcançado o seu ápice de mortes, o que vinha depois eram casos assim. Tinha dias que eram baixos, tinha dias que eram altos, dias altos. Isso compromete também um pouco do funcionamento do esporte, que envolve e engloba muitas pessoas. Na questão da Itália e da Espanha, atingiu um grande pico também com a Itália e com a Espanha, que foram dois países que tiveram altos casos, mas esses casos aconteceram lá para março e depois eles só foram caindo, né? Óbvio que eles ainda têm picos, ainda tem casos muito grandes num dia e no outro nem tanto. Aqui no Brasil a gente vive um pouco também. Só que lá eles foram controlando muito mais, não tem uma disparidade muito grande entre os números maiores de um dia e os números menores de um outro dia. Então eles vão controlando e é isso que esse controle faz com que eles pudessem repensar. Pô, que tal o futebol voltar? O futebol é uma indústria que movimenta dinheiro e os times precisam disso também. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado voltar numa época de pandemia e tudo mais, é importante que eles voltem para que eles consigam agregar caixa para os para suas poupanças, né? Porque o clube precisa de dinheiro para se movimentar. Muitos são donos, muitos têm donos, né? Então os donos podem injetar dinheiro, mas a gente sabe que numa empresa não é assim, né? Se você tem dinheiro, você não fica injetando na sua empresa. Você quer que a sua empresa seja autossuficiente. E é isso que os donos de times esperavam. E os que não têm dono, os times que não têm dono, esperam que o seu time renda também em alguma coisa. Então, a volta do futebol é importante para que eles consigam ter o dinheiro de volta, principalmente com a cota das televisões, que são números absurdos. Na Premier League, o menor time ganha 100 milhões de euros em cotas Caraca. televisivas. E então, basicamente, as cotas de televisão são muito importantes. E fora toda uma questão meio simbológica também da gente, nossa, a gente conseguiu superar todas essas dificuldades e agora a gente está conseguindo movimentar o dinheiro, a gente está conseguindo voltar depois de tanta dificuldade. Aqui, ó, essa é a força. E essa, eu sei que está fugindo um pouco aqui do tema de futebol, mas é o que um pouco a NBA representa também. Porque, tipo, a NBA quer retornar também, só que é complicado, porque os Estados Unidos vivem uma situação complicada da pandemia, principalmente na Flórida, onde eles querem voltar, mas eles querem voltar para ter aquela ressurgimento, aquela força. Ó, a gente conseguiu superar todas essas dificuldades. E o futebol também é assim, e na Europa ganhou traços como esse. Cara, eu acho que na Europa até dá pra você colocar em pauta, tipo, discutir se é viável voltar de forma definitiva ao futebol ou não, tá ligado? Porque, por exemplo, na Alemanha, tem países na Europa como a Alemanha que, mano, já praticamente erradicaram, né, o vírus. Tá muito baixo, né? Então, aí dá pra você botar em pauta, tipo, se é viável você voltar ou não, porque
querendo ou não, lá não é mais uma realidade o coronavírus. Tipo, ainda assola a população, ainda é um medo, ainda é uma realidade, mas, tipo, não tá causando tanto transtorno quanto aqui no Brasil, saca? Então é por isso que eu acho que é viável você discutir na Europa ainda, tipo, se essa volta pode ocorrer com torcida ou não. Agora no Brasil, eu acho surreal, cara. Porque além do Brasil, tipo, Tipo, tá no olho do furacão, tá no momento mais delicado da crise do coronavírus agora. A gente tá numa crescente, né, de casos, cada dia mais vem batendo os recordes de contaminação e de mortes. Eu acho que não tem como você pensar nisso agora, tá ligado? e tipo, eu acho assim, tanto no Brasil, principalmente, mas no mundo todo, é uma coisa muito delicada essa volta, sabe? Ao mesmo tempo em que os casos em alguns países estão diminuindo, como não tem uma vacina, você não tem um tratamento específico assim, tipo, meu Deus, isso aqui é a cura para o coronavírus. Para esses jogadores tem que ser testados, jogador, comissão técnica, tudo que envolve ali uma partida de futebol tem que ser testado frequentemente, porque se um jogador pega o coronavírus, ele vai passar para todos os outros do elenco. Então, a Com cada certeza. jogo, a cada treino, eles têm que ser testados, e isso aí, assim, não tem teste para todo mundo. E aí os testes que você tem que focar tudo em jogador de futebol, que a cada 2 dias tem que ser testado para o coronavírus. A galera, tipo, muita gente que está com sintoma no hospital não vai ter teste, porque a maioria desses testes estão sendo cedidos para times de futebol, para esses times testarem esses jogadores, sua comissão técnica poder jogar. Então, eu acho que enquanto não existir uma vacina, tudo que envolve a volta de atividades econômicas que geram algum tipo de aglomeração é uma coisa muito delicada, né? Principalmente aqui no Brasil, o Flamengo teve que testar todos os jogadores, toda a comissão técnica. Enquanto isso, a galera no Sul está se lascando lá sem teste, tá ligado? Não que seja culpa do Flamengo, sabe? Tipo, pô, se vai ter o Sim. jogo, tem que testar a Um galera. pouco. Mas, tipo, um pouco também, porque o Flamengo fez uma questão da porra de voltar logo pra ter jogo, né? Mas você vê que, assim, voltando ao que eu tava falando, a questão do. Tem, os poucos testes que tem, em vez de você estar cedendo pra galera que realmente precisa, você tá transformando esses testes tipo, ter que testar o jogador para poder o jogador estar apto a ir a campo. E você não testa só uma vez. Você tem que testar hoje, porque vai ter jogo, aí amanhã ele vai treinar, ele tem que testar de novo, e no outro dia também, e jogo de novo, e por aí vai. Eu acho que é bem por esse lado que a gente pode questionar a volta ou não, porque é muito difícil você parar para pensar que a gente está parando toda parando de olhar um pouco esse lado da pandemia e focando um pouco no lado esportivo. Só que é difícil você não querer retornar ao futebol, porque o futebol é uma indústria muito grande que precisa se sustentar também. E a volta, óbvio que vai interferir nos ganhos, óbvio que se não tivesse pandemia, os ganhos seriam bem maiores. Mas vai ter ganhos também se voltar. Então, fica essa encruzilhada dos esportes, do que eles devem fazer e a importância deles para a sociedade também. Na minha opinião, acredito que eles devem. Não seria o ideal voltar, porque a gente vive numa situação muito complicada. Mas tempos difíceis esperam medidas drásticas. Então, eu acho que o futebol tem a sua importância tanto social, porque as pessoas elas vão gostar de ver. Quando o futebol voltou, eu adorei ver que o futebol estava voltando e que o mundo estava começando a superar essa crise. Não aqui no Brasil, eu achei um tanto quanto revoltante, mas depois a gente fala sobre isso. Mas o futebol voltar em si é muito importante para essa questão social, da gente se acertar e ver, porra, a gente agora tem uma coisa para fazer, entendeu? A gente tem um jogo para ver. Óbvio que tem todas essas complicações aí entre os profissionais da saúde não receberem exames, não receberem tanto apoio, mas é importante o futebol manifestar esse apoio e apoiar esses profissionais. Então, a importância do futebol, tanto de falar do Black Lives Matter, é de falar também dos profissionais da saúde, de toda a galera que morreu também. Então é importante o futebol mexer com esse lado social em prol de alguma coisa positiva da sociedade. Cara, eu acho que pra mim especificamente, tomar um posicionamento quanto a isso é muito complicado. Porque, por exemplo, dá pra mim pegar um exemplo aqui de São Paulo pra gente discutir. Tem o Santo André,
que é que é um time aqui de São Paulo. E ele Ramalhão. é o líder, né, mano? Ele é o líder atualmente do Paulistão. Ele é o líder. E tem muita coisa que envolve pro Santo André, especificamente, só falando do Santo André, porque o Santo André, apesar dele ser líder e que, entre aspas, seria interessante voltar para ele agora, o estádio do Santo André, ele foi tomado como Foi tomado não, né? Ele está sendo usado como hospital de campanha pela Prefeitura de Santo André. Então, tipo, tem leitos lá, tem gente alojada lá, tem gente sendo tratada lá do coronavírus. Então seria foda pra retomar nessa reta final do Paulistão pro Santo André, porque, tipo, ele não poderia jogar em casa, tá ligado? Provavelmente ele teria que se deslocar pra um estádio municipal, pra um campo neutro, né? Daqui da capital, que eu imagino que seria o Pacaembu, se realmente tivesse que acontecer. E por outro lado, seria interessante, não seria interessante, né, voltar nesse momento, mas seria interessante voltar porque o Santo André tem muitos contratos de jogadores no fim, tá ligado? Então, tipo, se você não voltasse logo, consequentemente iria acabar esses contratos dos jogadores iriam se acabar e o Santo André eu tava vendo aqui que se acabar a maioria desses contratos antes dessa crise se acabar, tipo, teria 14 atletas só que continuariam jogando no Santo André e acho que com 14 atletas eles não podem nem se inscrever pro jogo, tá ligado? Eles nem poderiam entrar em Uhum. campo. Então, meio que o Santo André, só tomando um exemplo aqui, ele tá meio que sem ter pra onde correr, tá ligado? Se voltar, ele vai se fuder. E se não voltar, ele vai se ferrar da mesma forma, mano. Eu acho que ele é um caso muito interessante pra gente ver como que isso tá meio que encruzilhando os clubes do Brasil. Nossa situação aqui O no, Itaquera também no é um Brasil. hospital de campanha, né? Cara, eu não sei te dizer. No estádio Realmente, do essa Corinthians, se eu informação não eu me não tenho. engano. Se eu não me engano, não é. Talvez seja que nem Se no não é, Maracanã, era pra né? ser. No Maracanã ele tem o lado de fora que tem um puta espaço, que eu acho que é o espaço do estacionamento, que eles usam Uhum, eles fizeram uma tenda, né? E tem todos os mais leitos, é como se fosse um hospital comunitário lá também sim. para cuidar disso. Acho que deve ser parecido lá também, em todos os cantos, assim. E assim, falando, já que a gente entrou no nível Brasil, né? Falando sobre futebol no Brasil, voltando retomando uma coisa que eu falei no início, que o Botafogo e o Fluminense entraram na justiça, porque ao mesmo tempo que o Flamengo inclusive, já jogou, depois, no meio da pandemia, o Flamengo já teve um jogo, Botafogo e Fluminense não conseguiram nem treinar ainda para voltar ao jogo. Eles já estavam com jogos marcados para jogar e tudo mais agora. E eles falaram, pô, como é que ele vai jogar se ele não conseguiu nem treinar? E, tipo, depois que eles conseguirem voltar a treinar, daqui que eles consigam colocar todos os jogadores a nível de jogo, assim, nível de preparação técnica e física, retomar todos os trabalhos que estão há 3 meses parados, porque para um atleta de alto nível, você passar uma semana parado já é ruim. 2 semanas é pior ainda. 3 meses é quase tipo para você retomar o nível que você estava de competitividade, de preparo físico, é uma coisa que leva tempo. E foi do nada, essa questão do Flamengo assim foi muito rápido. O Flamengo entrou na justiça, pediu para voltar a jogar, aí ficou naquela, volta e não volta, aí acabou que voltou. Já teve o jogo. Enquanto o Flamengo já jogava, tem clube como, por exemplo, em São Paulo, Santo André, que não tem nem estádio para jogar porque o estádio virou um hospital. Então você tem níveis de uma discrepância muito grande, porque, inclusive, em cada estado do Brasil você tem números de casos diferentes. Né? Você tem São Paulo com número X de casos, aí você tem Pernambuco com número Y, que é menor ou maior, independente, e aí você vai ter estados que já vão poder voltar a jogar e outros que não. E aí você só tem como jogar o estadual, né? No caso do Rio de Janeiro, você tem como jogar o carioca. Não vai poder jogar um campeonato brasileiro porque não vai ter nem como viajar para todos os estados por causa também dessa pandemia. Então, assim, é muito complicado você falando de Brasil, você voltar aos jogos agora, sabe? Porque vão ter times que vão estar mais preparados, porque conseguiu ter uma estrutura que beneficiasse e outros que não. E aí o caso do Santo André, que é um time do interior de São Paulo, como é que esse cara vai disputar o nível de preparo que o São Paulo tem, né? Ou que o Palmeiras tem? É Com capaz de o certeza. Palmeiras conseguir treinar, conseguir deixar os jogadores preparados muito antes do que o Santo André. E aí, como é que fica a situação do Santo André lá? Vai ter que jogar obrigatoriamente, aí vai acabar prejudicando na campanha. Cara, é uma situação assim que tem muitos prós, mas também tem muitos contras à volta do futebol na pandemia. Tem muitos poréns também. Pô, eu também gosto quando a Liga da Televisão está passando um jogo novo, porque muito tempo você está passando reprise.
Aqui em Pernambuco mesmo passou a reprise do Sport sendo campeão da Copa do Brasil 2008. Aí depois teve o jogo do Náutico, que foi campeão da Série C. Foi o Náutico que foi um campeão pernambucano, o Santa também. Passou assim muito reprise. Então é legal você ligar a televisão, tá passando um jogo diferente, nem que seja de algum campeonato europeu. Mas falando do Brasil, é muito difícil, porque tem muita coisa. O Brasil é muito grande, então você vai ter infinitas realidades diferentes em cada estado. Eu E acho, quando se fala em time do interior, essa dificuldade aumenta em 10 vezes. eu acho complicado a gente tentar igualar o Brasil a como se fosse uma Europa, porque o Brasil Uhum. não é nada parecido com a Europa. Primeiro que a Um Europa país estava europeu é um estado pernambucano, um estado brasileiro. não só por esse lado, mas porque um país da Europa, mas assim, um país da Europa ele já é bem mais evoluído que um estado brasileiro. Tem O essa povo também. é muito mais disciplinado, né, mano? É uma cultura diferente também, né? Então, mas É. também o jeito que o governo lidou com a situação, né? A gente vê a Alemanha, outros países da Europa retornando quando a pandemia já estava começando a estabilizar, já estava adquirindo números mais baixos e menos expressivos, não tão expressivos quanto o Brasil, por exemplo, que quando o futebol retornou estava beirando os 20 mil casos ainda diariamente, sem falar em questão estadual, que ainda são números muito grandes. Fora que aqui as pessoas não têm um respeito muito grande pela Pela quarentena, quarentena. ainda tá tendo diversos problemas, um governo que não alimenta a quarentena, que não ajuda a população, que está fazendo de tudo, parece que está fazendo de tudo para piorar a situação. Então, eu acho um tanto quanto ridículo a gente pensar em volta agora. Sem esquecer os fatos de que cotas de televisão, de o retorno em si é muito importante para os jogadores não perderem aquele seu. Quer dizer, eles já perderam, né, o físico forte deles de jogo, É. o ritmo de jogo, mas para não ficar tanto tempo fora, retornar é importante, mas no Brasil não dá para pensar isso agora. Na Europa é uma coisa que eles estudaram, tem uma maneira mais fácil, é uma situação diferente. O Brasil é um país muito maior, que tem muito mais situações e também tem muitas desvantagens nesse assunto, tanto questões de saúde, coisas de SUS é uma merda, então muita desse tipo de coisa atrapalha a volta. Então eu acho muito complicado a gente pensar numa volta em conjunto assim, principalmente que a gente está falando de estaduais. Então vamos supor, o Carioca retorna, e aí? Depois que acaba o Carioca, o que vocês vão fazer? Jogar pelada Tem entre nada. um e outro? Não, né? Tem que ter esse conjunto, esse pensamento. É um dos negócios que mais me deixou triste nessa volta e também a forçada de barra do Flamengo e do Vasco de querer retornar ao futebol, alimentados pelo presidente, mais uma vez não demonstrando o seu papel de líder e tentando combater o vírus, mas ajudando a piorar a situação, porque o futebol voltar piora um pouco a situação. Eu sei que muitas pessoas querem ver o futebol, eu até conversei com meu pai, ele falou: seria bom ter um futebolzinho aqui de volta. Todo mundo queria, né, Futebol, mano? futebol brasileiro, exatamente, todo mundo queria, mas é complicado, né, a gente pensar nisso. Mas retornando aqui, uma coisa que me deixa triste é os times não terem esse pensamento conjunto, sabe? Por que no Flamengo, Vasco não se une a Fluminense, Botafogo e outros times a tentar juntar? E se não deu certo, beleza, mano, não precisa ficar forçando a volta. Agora, só Flamengo e Vasco querer jogar, aí vai jogar com todos os times, aí Fluminense e Botafogo não quer jogar. Então deixa eles para escanteio. Como assim, cara? Não existe isso. Isso é uma liga, entendeu? Isso é uma união entre times. E para o futebol dar certo e para as coisas conseguirem voltar a funcionar, precisa dessa união. Não tem como um time, ou dois times, ou três times, conseguir elevar um campeonato ou elevar o futebol nacional. É impossível, cara. O que seria o Barcelona, o Real Madrid, o Atlético de Madrid, sem precisar enfrentar times Eibar, Alavés? Se esses times fossem times mais poderosos, daria uma competição mais interessante, que é o que a gente vê na Premier League. Na A Premier Premier League League. tem times um pouco mais. Tem times bastante médios, fortes, que conseguem disputar com os grandes. Aqui no Brasil, se a gente esquecer o fato de que alguns times, a gente está isolando alguns times e querendo elevar outros, vai se tornar uma competição muito desigual e totalmente desfavorável para todo mundo. Os ricos vão ser O ricos
e os pobres vão ser pobres. É desigualdade social no futebol, entendeu? O Real, Brasil é o mano. único país que vai sair da quarentena sem nunca ter entrado, basicamente. Mano, eu Isso, acho que pro futebol voltar, primeiro a gente tinha que pensar nesse lance que o Léo falou, tá ligado? A gente ia ter que dar condições de treino, tipo, igualitárias, tá ligado? Pra que os times pudessem voltar meio que no mesmo ritmo, mano. Porque além de já ter essa disparidade de valores, tá ligado? De alguns times terem muito menos investimento do que outros, você ia ter uma diferença de preparo, né? Porque, por exemplo, os times voltaram a treinar aqui em São Paulo. O Palmeiras tá treinando normal, no CT dele normal, fazendo os testes, pá. O Santo André, se fosse treinar, precisaria alugar um CT, tá ligado? Precisaria uhum. bancar os testes, porque a prefeitura não tem dinheiro, tipo, pra entrar junto com eles e ajudar a pagar os testes, que aqui no Brasil já são escassos. Então, mano, ia ter que ter muito mais mobilização de recursos da parte do Santo André, que é um time que tem muito menos estrutura do que Palmeiras da vida, um São Paulo, um Corinthians da vida. Então, acho que é muito complicado. Acho que pra gente começar a pensar em voltar aos campeonatos, voltar aos jogos, a gente tem que pensar em tipo, botar todo mundo no mesmo nível, tá ligado? Tipo, ter uma estrutura de que pelo menos um mês os clubes comecem a treinar e tenham ao mesmo tempo pra se preparar pra finalizar esses campeonatos que já começaram, tá ligado? Eu acho que se E eu fosse acho inevitável que. voltar, se fosse inevitável Fala, fala. pros clubes voltar, eu acho que seria mais inteligente, tipo, só concluir, tá ligado? Os estaduais, sei lá, marcar alguns jogos pontuais, pegar, sei lá, os 4 ou os 8 times que estão ali na ponta da tabela e botar eles pra jogar um mata-mata em campos neutros, se fosse inevitável, né? Uhum. E depois ver como que faria com o brasileiro, com a Copa do Brasil, com a Libertadores. Eu acho que eu faria isso, tá ligado? Se tivesse nas minhas mãos e fosse inevitável voltar. Eu acho assim, tipo, colocar em uma cidade só, para você, por exemplo, a questão da Copa do Nordeste, como eu já comentei aqui, colocar numa cidade só ajudaria na questão do preparo dos times, porque aí você coloca todo mundo no mesmo barco, todo mundo na cidade só, você tendo campo para todo mundo treinar, né? Você coloca o Sim, pessoal, cada um para treinar num espaço ali, você testa a galera assim, vai, tipo, treina aí nessa cidade aqui, numa cidade que não esteja tendo tantos casos. E aí você consegue colocar todos os times treinando durante o mesmo tempo e tudo mais, para aí depois você gerar uma competição dentro daquela cidade. Eu mesmo assim não faria pela questão do número de testes que você tem que fazer, cara. É com muito certeza. teste em pouco tempo para você ter que estar fazendo direto e não tem, e como vou dizer, não tem teste para todo mundo. Então, para quem vai ficar testes exagerados de uma pessoa só, sabe? Tipo, o mesmo atleta sendo testado 3 vezes na semana. Não tem para quê. Espera um pouco mais, já tá no prejuízo mesmo, que é um peido para quem tá cagado, pô. Espera um tempinho aí, fica aí, depois tu volta a jogar, sabe? Não tem para quê você voltar agora arriscando em contaminar aí não sei quantos jogadores e aí ter que parar tudo de novo. Porque esse é o problema, esse foi o maior problema do Brasil. O Brasil falando socialmente mesmo, né? Foi um país que a pandemia demorou a chegar no Brasil, né? Primeiro saiu da Ásia, aí foi para a Europa, depois chegou no Brasil. Então o Brasil teve todo o tempo do mundo para se preparar para uma pandemia dessa, teve todo o tempo do mundo para ver o que ia fazer quando ela chegasse, e mesmo assim ficou nesse ninguém, tipo, o presidente falava uma coisa, o ministro falava outra, e o pessoal não sabia se ficava ou não ficava na quarentena. E aí, como eu já falei, vai sair de uma quarentena que nunca entrou. E isso é bastante complicado. Isso está refletindo agora no futebol, porque o futebol na Europa voltou, aí os clubes brasileiros começam a querer voltar também, mas não tem a mesma condição de voltar que os clubes da Europa tiveram, sabe? Em questão social mesmo, da galera respeitar a quarentena, o número de casos baixar e aí voltar a jogar. E aqui no Brasil isso não aconteceu e a galera está querendo forçar a barra para que aconteça de qualquer jeito. E vamos ver no que vai dar, né? Porque eu acho que, tipo, realmente eu acho que os jogos vão começar a voltar aos poucos, assim, e antes do tempo, sabe? Mesmo em estados que tem menos casos de coronavírus, ainda é muito caso. E você tem pontos isolados, assim, onde os casos estão controlados. A maioria dos estados, assim, tipo, por mais que tenha diminuído, ainda é muito caso. E é complicado. Vai ser complicado, mas é aquele famoso, já que estão insistindo, vamos ver no que vai dar, né? Bom. Acho importante eles ajeitarem as questões mais regionais, porque a gente estava finalizando os campeonatos estaduais, então acho que o mais importante é a gente pensar numa questão mais regional. Então, por exemplo, os times cariocas, se eles têm uma situação um pouco melhor, eles podem terminar o campeonato deles, mas tentem fazer isso de uma maneira unida. Não dá para você fazer enquanto
alguns times não querem que isso aconteça. E também tem que olhar a situação do país. Não tem como ser negligente a esse ponto de você esquecer muitas pessoas que estão morrendo todos os dias, muitas pessoas que estão contraindo a doença. O Brasil não vive uma pandemia saudável, não vive uma quarentena saudável. Então, eles têm que analisar isso muito bem. E óbvio que vai começar antes da hora, isso é fato, mas que comece bem estruturado, que comece pensando bem na situação. Eles não podem começar de qualquer jeito, como começaram no jogo do Flamengo, e até por isso que eles pararam, até deram um intervalo para recomeçar numa outra época. Mas o importante é a gente analisar cada região, ver onde que pode começar. Por exemplo, essa história aí da Copa do Nordeste. Pô, se eles querem terminar a Copa do Nordeste, vão lá, termina a Copa do Nordeste, beleza. Querem terminar o Campeonato Carioca? Beleza, vão lá, termina o Carioca. Terminar o Paulista? Vão lá e terminam o Paulista. Mas, porra, tenta fazer isso de uma maneira um pouco mais unida, entendeu? Por exemplo, vamos voltar aos estaduais agora aqui? Vamos voltar. Então, volta aqui com calma, orquestrando bem como é que vai ser. E depois você pensa num Brasileirão. Eu acho que não é hora da gente apressar as coisas, não importa se os times estão passando por dificuldades, a realidade é essa. A realidade a gente tem que encarar todos os problemas e encontrar a melhor saída. E a melhor saída não é começar agora. A melhor saída é você construir tentar você buscar que as pessoas entendam que não é o melhor, é você apoiar também a situação. Então, por exemplo, o Fluminense e o Botafogo acham errado começar agora em junho, mas lá no final de julho eles não acham tão errado. Então, beleza, porque a gente, vamos supondo, marca uma data para final de julho ou começo de agosto e vê como que vai estar lá. Se não tiver bem, adia mais para frente, entendeu? Tendo um planejamento melhor, as coisas ficam melhor. Eu acho que o Brasil não tem planejamento, o Brasil está todo infundado aí em teorias loucas de que a teoria vai parar, ou de que o nosso rio caiu um pouquinho, então tá ótimo, vamos voltar ao futebol, vamos voltar para as praias. Então, o futebol ele precisa ser profissional. Então, o futebol, a gente fala de futebol profissional, a gente está vivendo um futebol profissional, mas a gente tem pessoas que não são profissionais comandando. Então, é importante a gente ser profissional nessa hora, principalmente numa época tão difícil quanto essa. Com certeza, mano. Eu acho que o povo tá indo muito no embalo de Europa e tipo, a Europa tá voltando, porque a gente não vai voltar, isso. só que o povo esquece, né, mano, que aqui é Brasil, que aqui não é Alemanha. Nosso país é onde tem proporções muito maiores. Tudo é maior no Brasil, né, mano? Então os problemas acabam sendo maiores. E eu acho que, tipo, o povo brasileiro tá discutindo esse negócio da volta. É uma inversão de valores do caralho, tá ligado? Uma inversão de prioridades muito grande, porque, tipo, é o país que mais morre gente no coronavírus. A gente já passou a China em número de mortes, a gente tá com 50 mil mortes aí pra mais. A China. Então acho que é mais. Acho que é uma puta de uma inversão de valores. Acho que se fosse um país sério, a gente não estaria discutindo isso agora, tá ligado? Mas infelizmente, tanto o povo quanto os clubes acabam se posicionando de forma equivocada, né? Teve até o presidente do Inter que disse que jogador que não quiser jogar, que se recusar a jogar, pode pedir demissão. Então acho realmente lamentável que aconteça isso aqui. E o povo não tem dimensão, né, mano, da merda que a gente tá e de tanto que está matando o povo, mano. Realmente acho muito complicado. Pra mim, o ideal seria não voltar, só voltar quando, sei lá, tivesse erradicado ou muito bem controlado o vírus, quando a gente tivesse alguma vacina, algum tratamento eficaz. E, tipo, se fosse inevitável voltar, acho que eu só concluiria os estaduais e deixaria pra planejar, tipo, competições, assim, com dimensões maiores mais pra frente, mas quando o vírus estivesse mais controlado mesmo. Brasileiro mesmo, acho que esse ano não tem, não. Viu? Brasileiro, como é brasileiro. É muito longo e você tem 6 meses pra fazer. Acho difícil. Mas isso aí é outro podcast. Termina aí, Léo. Bom, se você ouviu até aqui, muito obrigado por ouvir até aqui. Eu vi tantos jovens falando besteiradas. Enfim, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Deixe seu comentário, fala o que você acha também. Queremos ouvir sua opinião. Espalhe isso também para os seus amiguinhos que ainda não ouviram muito bem, ainda não têm uma opinião formada, para eles ouvir as nossas humildes opiniões sobre o assunto também. Não esqueça de conferir a descrição, olhar nossas redes sociais, o Instagram do Fala Pouco. E boa sorte com essa quarentena. #fique em casa. É nóis.